Olá, bem-vindo ao Novos Tempos. No programa de hoje vamos falar sobre a terapia alternativa. Elas equilibram o corpo, mente, amenizam sintomas e evitam o surgimento de doenças. E você pode ter notado que a busca pelas terapias alternativas para tratar problemas de saúde está cada vez mais comum e os médicos já perceberam isso. No meio deste ano, Estela sentiu que precisava de novas perspectivas. Procurou então ajuda nas terapias alternativas. O processo foi mesmo num momento de tomada de decisão, necessidade de tomada de decisão, e nada mais estava sendo suficiente. Precisava caminhar um pouco mais, dar um passo mais longo, e dentro das terapias eu consegui encontrar algumas respostas. E aí, depois de tirar o tarô, eu comecei a perceber que os cursos aqui também poderiam me ajudar na minha cura, para que eu pudesse ajudar de alguma forma no crescimento e na cura das pessoas. Todo o processo de conhecer as terapias alternativas e também querer trabalhar na área trouxe para ela uma nova visão de si mesma. Eu comecei faculdades, comecei cursos e eu não conseguia compreender porque eu não me encaixava. E aí, depois da abertura, do tarot terapêutico, até nas minhas relações pessoais mesmo, algumas coisas me enfraqueciam, me deixavam desanimada e eu não compreendia o porquê. Por que aquelas energias me deixavam tão desmotivadas, tão estagnadas. E aí, a partir do tarot, eu comecei a compreender, desde que eu comecei essas terapias, eu comecei a compreender que tudo dependia, na verdade, de mim. Assim como Estela, as pessoas buscam nas terapias um olhar diferente sobre o que sentem. Geralmente as pessoas que chegam aqui, elas já procuraram métodos tradicionais. Muitos já tomaram remédios controlados, já fizeram tratamentos medicinais que não deram certo. Entendem que há um processo psicossomático acontecendo. Hoje os médicos estão falando, isso é psicossomático, isso é psicossomático, e os médicos também já sabem que estão percebendo que eles já não têm ferramentas suficientes para cuidar de determinadas coisas. Para os métodos alternativos, todas as reações físicas estão ligadas ao emocional e, a partir do entendimento de quais são as raízes do problema, as terapias são indicadas. O que você come, o que você faz, que bases suas nesse momento estão desestruturadas, emocionais, psíquicas, porque você começa a fazer a leitura corporal e vê que todas as reações físicas que estão acontecendo, elas têm uma causa anterior. O caminho aqui do núcleo a pessoa chega, ela faz um tarot terapêutico. A partir do tarot terapêutico, que eu acesso o inconsciente da pessoa, eu consigo perceber determinados comportamentos, dramas comportamentais, frustrações, desequilíbrios, e a partir daí eu indico uma terapia, seja a constelação familiar, o reiki, o EFT. Existem terapias que atuam mais no psíquico, outras mais no emocional, outra mais no físico, outra mais no espiritual. Entendendo que tudo isso está interligado. Então, muitas vezes a pessoa passa por uma sequência terapêutica, se for necessário, para atingir a cura em vários níveis. E as pessoas têm procurado cada vez mais as terapias. Um tempo para você se escutar numa terapia, para você ouvir um feedback daquilo que está acontecendo na sua vida, que te traga um autoconhecimento maior para que você melhore a sua qualidade de vida, é urgente. As pessoas têm que fazer isso, senão elas vão enlouquecer. Pesquisadores americanos comprovaram que muita gente já sentiu por experiência própria. As terapias alternativas são eficientes para tratar a dor. Segundo o estudo, as técnicas fazem com que pacientes, inclusive, deixem de tomar remédios. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Novos Tempos a Patrícia Guimarães. Ela é terapeuta holística, professora e mestre em reiki. Patrícia, obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para começar a nossa conversa, eu queria saber se as terapias alternativas, elas são únicas, assim, como uma forma de tratamento, ou elas sempre têm que andar ali em conjunto e aliada com a medicina tradicional? Eu acho super interessante a sua pergunta, porque nós temos que parar um pouco de falar sobre terapia alternativa. No começo era terapia alternativa, mas a alternativa, ela significa uma coisa ou outra coisa. Então, o certo seria a gente usar terapias complementares ou terapia holística. Se você usa terapia holística,
ela significa que você está tratando a pessoa como um todo o sistema psicofísico dela, né? E chegando até a parte espiritual mesmo, que seria a sua natureza original, ou que seria a semelhança de Deus, não é? Que nós temos. E complementar, porque ela não vai na contramão de nada do que a medicina já tem aí. A gente não pode esquecer que essa medicina que está aí tem mais de 5.000 anos. Então, nós viemos aqui para juntar as nossas forças. Não é hora de fragmentar, é hora de unir. Olha, é interessante que a minha primeira pergunta para a nossa conversa vinha nessa direção. Se o termo terapias complementares ou terapias alternativas, terapias holísticas, qual seria o termo mais adequado para caracterizar todos esses trabalhos que estão em nosso meio e que nem sempre são reconhecidos pelos meios tradicionais, num hospital, mas já surgem muitas clínicas, né? Obviamente, a gente fala de repensar no sentido também de que nada que nós estamos usando hoje, ou a grande maioria das terapias holísticas ou complementares que usamos hoje, elas não começaram agora. Elas começaram no final de 1800, de 1700 e alguma coisa. Por exemplo, a aromaterapia era usada por Cleópatra. A fitoterapia, usando as ervas medicinais, ela é muito antiga. O reiki também é muito antigo. Uhum. Então, assim, óbvio que à medida que o mundo vai caminhando, né, a gente tem que pensar que vão acontecer e vão trazer novas coisas. Uhum. Mas eu sou muito como Confúcio. O grande Confúcio, que todos nós conhecemos, ele dizia, olhando o passado, busquei com diligência. Ou seja, pegar o passado e olhar ele com cuidado, e pegar desse passado tudo aquilo que pode nos servir no presente. Uhum. Né? E aí, na mesma época de Confúcio, tem Lao Tse que dizia, por fora se revela o que vem de dentro. Agora, que interessante, né? A gente ouve falar hoje com a globalização, né? Com essa facilidade maior pela internet, a gente conhecer outras culturas, culturas indígenas, culturas de qualquer região do nosso planeta. E a gente percebe assim, uma facilidade muito maior da gente ter acesso a essas terapias, esses tratamentos. Quais seriam os mais presentes no nosso meio, os principais? Como é que você poderia falar um pouquinho deles? Olha, a homeopatia hoje ela já é reconhecida como uma especialidade médica, mas já foi considerada uma terapia alternativa, não é? Ou, digamos, complementar, Uhum. né? Mas, hoje em dia a gente tem a aromoterapia, que foi usada na época de Cleópatra, a fitoterapia, o reiki, nós temos os florais de Bach e outros tantos florais que existem por aí. O reiki, por exemplo, hoje, a Universidade de São Paulo já tem pesquisas em cima do reiki, que sabem que alguma coisa acontece de diferente. Como mestre em reiki, eu sei que isso ocorre. Há quase 30 anos trabalhando com isso, eu vejo clinicamente essa prova. Embora a nossa ciência ainda não consiga, digamos, mesurar isso de uma forma científica, mas não significa que ela não tem esse valor. Professora Edivar e Patrícia, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais para saber o que os internautas têm comentado sobre a terapia alternativa? Sim. Vamos rodar o quadro hashtag. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e saber o comentário dos internautas. Primeiro, sou terapeuta renascedora. Já atendi muitas pessoas e auxiliei no entendimento de traumas. O renascimento ressignifica fatos e acontecimentos que não foram compreendidos e que permanecem parados no organismo, prejudicando a saúde. Segundo comentário, faço um tratamento de aromaterapia e terapia floral há 6 meses. Essas terapias, aliadas à escuta da profissional que me atende, foram um abrir de portas que há muito estavam fechadas em mim. Sinto que iniciei uma travessia muito bonita e sou muito grata por isso. E um último comentário. Uso, amo e indico. Sou terapeuta holística, utilizo com clientes, família e mantenho várias práticas pessoais.
arte-terapia, terapia energética, massoterapia e escrita criativa, florais de Bach e o sagrado feminino, como oráculos, círculos e rituais de mulheres. As terapias complementares são apoiadas pela Organização Mundial da Saúde por demonstrar benefícios para o bem-estar geral. E tem a ver com o que nós estávamos conversando, né, Patrícia? Você gostaria de comentar alguma das... Olha, primeiro assim, as terapias complementares são apoiadas no sentido de que elas são já colocadas na Organização Mundial de Saúde. Assim, já está colocado lá, mas assim, ainda falta muito nesse sentido, tá? Eu gostei do que a Ana falou, a Ana Fonseca, porque eu acho que o que a terapia holística veio trazer, sobretudo, foi a vontade das pessoas de serem escutadas. Porque cabe ao terapeuta holístico ele ter uma grande escuta e uma boa escuta. E quando a gente fala de escuta, não é só ouvir. Quando a gente fala de escuta, eu costumo dizer tanto para os meus pacientes como para os meus alunos, que a escuta tem 3 coisas importantes, que é olhar, que é ouvir e que é sentir. Essas 3 coisas é que vão fazer uma grande escuta. E isso, hoje, nesse mundo globalizado, está faltando. Nesse corre-corre que a gente vive estressante, né? Então, hoje, às vezes, você vai num profissional de saúde e ele realmente atende em pouco tempo, não tem tempo de se escutar. E a terapia holística, ela busca justamente ver você como um todo. Então, é necessário que se tenha um tempo para essa escuta. Então, dentro de uma terapia holística, é impossível você ficar menos que 1h20, 1h30 com uma pessoa para escutar. Nós somos numa complexidade, porque né? É uma complexidade muito grande. E, sobretudo, as pessoas não sabem o que sentem. Então, muitas vezes, o paciente chega e vira assim, eu estou cansada, estou muito cansada. Aí eu começo a perguntar, por exemplo, como é que é esse cansaço seu? Ele começa de manhã ou de noite, e aí a gente vai ver que não é um cansaço, às vezes é uma preguiça, porque a pessoa não está satisfeita com o que ela faz. Então, ela tem a energia, não está cansada, mas ela não gosta do que faz. Ou então ela está desanimada porque as coisas iam bem, de repente aconteceu uma coisinha que não saiu bem como ela queria e ela desanima. Mas o que ela fala é que estou cansada. Então, se o terapeuta não tiver a capacidade para entender o que é isso, ele vai numa mão que não é a mão que deveria ir. Patrícia, infelizmente eu vou ter que te interromper para a gente chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais conversa sobre terapia alternativa. Não saia daí.